Nessa videoaula eu vou falar sobre o ecossistema. O ecossistema é onde vivem os seres vivos e os seres não vivos. Por exemplo, no ecossistema tem os seres bióticos e o abiótico. Bióticos são os seres vivos. As plantas, os animais são seres bióticos. E os seres abióticos são aqueles que não têm vida. Tipo, a pedra, a água, são seres abióticos. Mas eles têm que conviver entre si. Porque no lugar que tem seres vivos, também tem seres não vivos. Então eles têm que conviver entre si, né? Eles têm que conviver entre si. E no ecossistema existe, como é que se diz? Os componentes da cadeia alimentar. O que é uma cadeia alimentar? Vamos ver primeiro quais são os componentes da cadeia alimentar. Os componentes da cadeia alimentar é o consumidor, o decompositor e o produtor. Então, quem faz parte, quais são os componentes de uma cadeia alimentar? O produtor, o consumidor e o decompositor. O nome já diz, ó, produtor, porque ele que produz o seu alimento. Então, se eu faço o meu alimento, então eu sou uma produtora. Então, qual é o ser no ecossistema que é um produtor? É as plantas, as árvores. Porque as plantas, ela produz seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, ela é um produtor. Aí aqui é uma planta, o animal vai lá e come aquela planta. Então, ele é um consumidor. Porque ele consome aquela planta, ele come, ele não produz alimento nenhum. Quem produz o alimento é a planta, através da fotossíntese. Aí o animal vai lá e come aquele vegetal, aquela planta. Então ele é o consumidor, porque ele consome aquela planta. Então o animal é um consumidor. E por último é o decompositor. Decompositor são micro-organismos que decompõe a matéria. Por exemplo, o animal é uma matéria. Quando ele morre, ele entra em decomposição, porque os micro-organismos, a bactéria vai lá e come ele todinho. E aquele corpo, ele vai se tornar... ele vai ficar no solo e vai deixar o solo fértil. Ele vai ser bom para aquele solo. Então, decompositor é quando o micro-organismo vai lá e decompõe aquela matéria. Matéria é o animal, é o corpo. Pode ser uma planta, pode ser um animal, que o micro-organismo vai lá, né? Então, e também, como eu já falei, né? Os componentes da cadeia alimentar é o produtor, o consumidor e o decompositor. Agora falando, o que é uma cadeia alimentar? O que será a cadeia alimentar? Já está falando, alimentar é de comer. Cadeia alimentar é de comer. Então, só para lembrar, um animal se alimenta do outro para sobreviver. Por exemplo, tem um sapo. O sapo come as moscas. Se o sapo não comesse mosca, o mundo estava empestado de mosca. Então, a cadeia alimentar é muito importante para dar um equilíbrio no meio ambiente. Por quê? Se o sapo não comer as moscas, o meio ambiente vai ficar equilibrado? Não, porque vai dar uma infestação de mosca. A cobra come o sapo. Se a cobra não comesse o sapo, ia estar empestada, ia estar cheio de sapo por aí, né? Então tem que ter um equilíbrio no meio ambiente. Aí a águia vai e come a cobra. Se a águia não comesse algumas cobras, ia estar empestado de cobra no mundo, né? Então, um animal se alimenta do outro para sobreviver e também para dar equilíbrio no meio ambiente. Porque se um animal não comer o outro, vai estar empestado de todo tipo de animal em todo lugar que a gente for. Então, isso é um equilíbrio no meio ambiente. Por exemplo, o primeiro que faz parte da cadeia alimentar é o vegetal, que é a planta. Porque um determinado animal vai e come a planta.
né? Comeu a planta, aí vai outro animal, come ele. Um animal vai se alimentando do outro. Isso é chamado de cadeia alimentar. Mas lembrando que a cadeia alimentar serve para... o animal, cada vez que ele come outro animal, um animal vai se alimentando do outro, ele vai obtendo energia, né? E a cadeia alimentar, como eu já disse, ela é importante para dar equilíbrio no meio ambiente. Porque se um animal não se alimentar do outro, vai estar cheio de mosca, vai estar cheio de sapo, vai estar cheio de cobra e assim vai, né? Então existem vários tipos de cadeias alimentares. Então lembrando que o ecossistema ele é formado pelo conjunto de seres vivos que moram naquele local. Por exemplo, a floresta é um ecossistema. Ali tem vários seres vivos. Tem a árvore, tem as plantas, né? Tem os animais. Então ali é um conjunto de seres vivos. Então, e os seres vivos, ele faz parte da cadeia alimentar, que é o primeiro, que é o produtor, aquele que produz o seu alimento, que é a planta, através da fotossíntese. Tem o consumidor, que é aquele que consome, o produtor. Por exemplo, o animal vai lá e come aquela planta. Ele é o consumidor, porque ele não faz alimento nenhum. O animal não faz alimento nenhum. E tem o decompositor, é aquele que o micro-organismo vai lá e decompõe aquela matéria. O que é a matéria? A matéria é um animal, por exemplo. Um animal é uma matéria. Quando ele morre, né? Aí os micro-organismos, que é a bactéria, vai lá e come aquele corpo todinho. E o que sobra vira matéria orgânica, que vira um adubo que serve para as plantas. E não só os animais, como também as plantas. Quando as plantas caem, morrem, também o micro-organismo vai lá, né, e decompõe as plantas, que são... decompõe as plantas, né? E o que é a cadeia alimentar? É quando um animal se alimenta do outro para sobreviver. Então, como eu já disse, o sapo ele tem que comer as moscas. Porque se o sapo não comer as moscas, vai ter tempestade de mosca. Aí as cobras comem o sapo. Isso é uma cadeia alimentar, um comendo o outro. Porque se a cobra não comesse o sapo, estava empestado de sapo por aí. Então, e assim vai. Então, cada vez que um animal se alimenta de outro, ele está dando equilíbrio no meio ambiente. Está dando equilíbrio no meio ambiente. Senão ia estar empestado de animal por aí. Então, essa videoaula foi sobre ecossistema. Lembrando que o ecossistema é um grupo de seres vivos. Sim, e no ecossistema tem os seres abióticos e seres bióticos, né? Biótico é aquele ser que tem vida, tipo a planta, o animal. E abióticos são seres que não têm vida, que pode ser uma pedra, água, mas tanto o ser abiótico como o biótico, eles interagem entre si. É como se um precisasse do outro. Então, essa videoaula foi sobre ecossistema.